Graças e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Falta 3 semanas para acabar, né? Legal. Já estamos na 27ª. E hoje é a decisão 7, na reparação. Você já está fazendo a sua reparação? Quantos daqui já tiveram em seu alinhamento com o seu confidente? Faz assim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu sou o Carlos, filho amado do Pai, cria dessa casa. Algumas pessoas acham que eu cheguei aqui na igreja ontem, mas tem aproximadamente mais de 20 anos que eu sou membro dessa igreja. Saí para pastorear, não deu certo, mas pela graça e misericórdia do Senhor, o Senhor nos trouxe de volta. E estou lutando e vencendo a cada dia a questão da ira, o domínio próprio. E ano que vem eu pretendo tratar a ansiedade e o medo. Porque a ansiedade não é só você perder o seu sono, você ficar nervoso, mas muitas vezes a ansiedade leva você a ter medo daquilo que pode acontecer lá na frente. E aí a gente aprende na palavra do Senhor que nós devemos colocar toda a nossa ansiedade aos pés do Senhor, porque é Ele que tem cuidado de nós. Decisão 7 vai dizer: eu me disponho a reparar. Mateus 6,14 vai dizer assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Reparados pela graça, Hebreus 4,16 vai dizer: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Durante todo o processo, Deus tem derramado graça em cada momento sobre a minha e a sua vida, amém? Ele é bom o tempo todo. Nessa caminhada de restauração de seus relacionamentos, Ele age como se usasse um maçarico que queima a nossa ganância, egoísmo, orgulho, culpas e outros males. E aí, quando eu li essa parte aqui que fala sobre a graça, eu comecei a imaginar, mas o que tem a ver a graça com a reparação? E eu vim entender, irmãos, que nada do que você venha fazer é de você mesmo. Nada acontece na minha e na sua vida se não for com a permissão de Deus e pela vontade de Deus. Você não estaria aqui, mesmo que você estivesse cansado, mesmo que você passasse um dia todo no seu corre-corre diário. Talvez você chegou agora no seu trabalho e você está morto de cansado. A tua vontade é ir para casa, tomar um segundo banho, tomar lá um suco ou jantar alguma coisa e vir para a cama para amanhã você trabalhar. Mas o Senhor queimou no teu coração o desejo de estar aqui nessa noite. É a única explicação lógica e plausível para que você possa estar aqui na casa do Senhor. Deus planejou a sua vinda aqui nessa noite. E aí, irmãos, eu e você precisamos entender ver algumas verdades sobre a graça de Deus que eu e você precisamos saber nessa noite. Primeiro, o fato de termos caminhado até aqui já atesta a graça de Deus na minha e na sua vida. É Ele o que sustenta a cada dia e a cada momento. Independente de causa, motivo, razão e circunstância, como eu disse ainda há pouco, nada ocorre se não for da vontade de Deus. Se não fosse o Senhor, talvez eu e você não estaríamos aqui. Poderíamos estar em casa assistindo um bom programa de televisão, entre aspas, ou estar em casa descansando com os pezinhos para cima,
outros balançando na rede, trancado no seu quarto com ar-condicionado. Mas aprove o Senhor ministrar o seu coração para que você estivesse aqui nessa noite. Segundo, é que a graça de Deus não depende de mim nem de você. É uma decisão do Pai. Independente de mim, de você, o Senhor é soberano sobre a minha e a sua vida. Romanos 8,3 vai dizer o seguinte: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Para você refletir, quais foram suas vitórias em Cristo nesses últimos dias? Creio que você tem muita vitória, irmãos, para contar. Só o fato de você pela manhã abrir os teus olhos, olha, já é uma grande vitória. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Quantas pessoas hoje amanheceu o dia e foi seu último dia na terra? Quantas pessoas passaram pela mão do médico hoje? Quantas pessoas não voltaram para casa? Você já parou para pensar sobre isso? Motivo de agradecer? Por isso que a graça de Deus me constrange, saber que eu sou abençoado, que eu sou guardado pelo Senhor e que você também é guardado pelo Senhor. E isso não depende de mim, depende exclusivamente do Pai. A graça, onde a graça é necessária. Você já parou para pensar onde a graça de Deus pode se manifestar na sua vida? Em Hebreus 12,15 vai dizer: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A graça é necessária em toda a vida. Pessoas que não conhecem a Jesus e não desfrutam da graça são aprisionadas em suas mazelas físicas, emocionais e espirituais. Você deve viver o céu na terra, e esta percepção do céu deve transformar a sua vida a cada dia. Ambientes onde não é percebida essa presença são, na maioria das vezes, inférteis na restauração de relacionamento. Existem lugares, irmãos, que talvez você não se sinta bem. Há lugares que você vai, e por incrível que pareça, eu não gosto de ir, porque algumas pessoas, quando veem que você está progredindo na vida, quando elas veem que Deus está te abençoando, elas dizem o seguinte: mas para que isso? Mas por que isso? Infelizmente existem pessoas que estão ao nosso redor, que elas não conseguem, mas também não querem que você tenha, que você obtenha êxito nem sucesso. E aí, irmãos, é triste, mas é uma realidade. Mas se você quer evoluir na tua vida, tanto física, financeira como espiritual, você vai ter que deixar essas pessoas para trás. Porque a palavra de Deus diz que eu prossigo para o alvo da soberana vocação, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto nós vivermos cercados de pessoas negativas, pessoas que não querem reparar a sua vida com o Mestre, elas sempre vão te puxar para trás. Elas não vão querer que você evolua na sua vida espiritual. Elas não querem ver mudança na sua vida, mas também no final das contas elas vão ficar apontando o erro para a tua vida a vida toda. De onde vem e como viver a graça de Deus? Primeiro, ela é um presente de Deus, é Deus quem dá, é de graça, não custa nada para você, mas custou tudo para Ele. Deus enviou o seu único Filho para pagar o preço pelos pecados de cada um. Romanos 3,24, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva.
A salvação, irmãos, ela é de graça. O dom gratuito de Deus, a vida eterna é de graça. Mas para Deus ela custou a vida do seu filho. Foi preço de sangue. E Ele dá liberalmente a todos. Basta você crer no seu coração e com sua boca você confessar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e caminhar lado a lado com Jesus. Uma frase de C.S. Lewis vai dizer o seguinte: um homem com a mão cheia de pacotes não pode receber um presente. Como é que estão as suas mãos? Elas estão cheias dos presentes do Senhor ou ela está cheia dos presentes do mundo? E aí me faz lembrar quando o filho pródigo, e ele estava ali com as mãos cheias de bens do seu pai, e ele troca aquilo ali pelas coisas do mundo, as coisas passageiras, e depois ele chega a desejar ali a comida dos porcos. E eu fico imaginando, irmãos, às vezes a gente vai entulhando um bocado de coisa na nossa vida, e eu te pergunto, será que essas coisas que nós entulhamos é de Deus? Uma coisa interessante, irmãos, uma pessoa chegou para mim uma vez e falou assim: pastor, eu estou recebendo bênçãos e mais bênçãos de Deus. Eu falei: glória a Deus. Conte algumas bênçãos. A Bíblia tem o hino do cantor cristão que vai dizer para a gente contar as bênçãos de uma vez, cada vez. E você, no final, você há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aí a pessoa riu, começou a contar, e eu perguntei: tá, mas vem cá, essa bênção que você está recebendo, está te impedindo de você ir para a igreja? Ah, pastor, eu vou quando dá, quando eu posso. Tá. Está participando de alguma célula, alguma coisa? Ih, pastor, tô não. Deixa eu te falar uma coisa, e não se assuste do que eu vou te falar, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro, e nem toda bênção que vem é de Deus. Pode ser simplesmente uma cilada do inimigo da tua alma para te prender, e você está achando que é Deus que está te abençoando. Irmãos, Deus nunca vai te abençoar com um emprego para te tirar da presença dele na igreja. Ah, pastor, não preciso estar na igreja não. Você não precisa. Você, quando recebeu Jesus como seu Salvador, foi na igreja. Você, quando estava em aperto, foi um grupo de irmãos te visitar, irmãos da igreja. Você, quando foi batizado, você não foi batizado na rua, você não foi batizado no Rio Botas, você foi batizado nessa igreja. E você fala para mim que não precisa de igreja? Reflita sobre isso. Mais uma reflexão: qual foi o presente que Deus te deu hoje? De onde vem e como viver a graça? Segundo, ela é recebida pela fé. É através da fé em Jesus que se recebe a graça. Nela se conquista a paz com Deus. A fé dá acesso à graça para que permaneçamos firmes. Romanos 5, 1 e 2 vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes. A frase de John Stott vai dizer o seguinte: a única função da fé é receber o que a graça oferece. O que a graça tem te oferecido? A palavra graça, seu significado, bênção, favor imerecido. Uma pessoa está trabalhando na casa da minha irmã, evangélico, e aí desejei um bom dia. Ele perguntou: como é que o senhor está? O senhor vai bem? Eu falei assim: rapaz, olha, estou melhor do que eu mereço, segundo a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. E ele falou assim: meu amigo, eu fiquei todo arrepiado.
por quê, meu irmão? Ele falou assim: eu nunca vi tanta transparência e nunca senti tanta presença do Altíssimo igual senti agora com você falando isso. Estamos melhor do que merecemos. Irmãos, o sol está quente, está escaldante, mas eu abro a minha geladeira e pego uma garrafinha de água gelada. Meu ar-condicionado está com defeito, mas eu ligo o meu ventilador e durmo a noite toda. Será que algumas pessoas não estariam pior do que eu? Umas dormindo na rua, outras sem água em casa. Aí eu lembrei do pastor Jairo falando: olha, eu deito, eu acaricio minha cama e começo a agradecer. Irmãos, você já parou para deixar um pouquinho de ser reclamão e começar a agradecer pelas bênçãos que você tem? A única função da fé é receber o que a graça oferece. Eu não sou merecedor de nada. A única coisa que eu seria merecedor era queimar no inferno. Que isso, pastor? Sério? Sem dúvida nenhuma. Mas a graça, a misericórdia de Deus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, foi que impediu de eu hoje estar queimando no inferno, para estar diante do Altíssimo, do Todo-Poderoso, glorificando o seu nome todos os dias. Somos infiéis, somos imperfeitos, mas Deus continua sendo fiel à sua palavra. Terceiro, Jesus pagou o preço. Todos são pecadores, mas Deus dá gratuitamente o dom da vida através de Jesus. Texto bem conhecido de Romanos 6, capítulo 6, versículo 3, vai dizer: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus conquistou gratuitamente a vida eterna na cruz, mas também de graça dá a vida abundante. Você é livre, mas não é por isso que deve viver de qualquer maneira. São dezenas de testemunhos de transformação e contínua vigilância. Queridos, não é porque você foi salvo, não é porque a salvação te saiu de graça que você vai viver de qualquer maneira. Infelizmente tem pessoas hoje dentro da igreja que se encontram perdidas dentro da igreja. Pessoas que cantam: deixa a vida me levar, então leva eu. Conheci pessoas que infelizmente cantavam, faziam coreografia e saíam daqui no momento de culto e ia dançar ali na barreira, funk. E só a graça e a misericórdia de Deus para que essas pessoas estivessem vivas. Estão longe da presença do Senhor, não querem ouvir falar de Jesus. Pastor, mas eram crentes? Queridos, eu acredito que nunca foram. Vieram à igreja, gostavam dos louvores, gostavam das mensagens, são conhecidos como amigos do Evangelho, mas a Bíblia vai dizer que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, mas a graça do Senhor é sobre a vida deles. Gálatas 5, versículo 1 vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Tem pessoas que elas, quando vêm para a igreja e as pessoas começam: crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo. Aí eu paro e eu observo Filipenses 4,13, onde vai dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pô, pastor, então posso fazer de tudo, né? Pode, irmãos. Você pode fazer de tudo. Jogar o evangelho na lama, pecar contra o Altíssimo, você pode fazer. Só que a Bíblia também vai me dizer lá em Coríntios o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominados por ela. E aí as pessoas passam agora por um jargão de:
eu penso assim, eu acho assim, segundo a filosofia. Irmãos, eu não vivo segundo a filosofia, eu vivo segundo a palavra de Deus. O próprio inimigo de nossas almas, quando foi perturbar Jesus, mas se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí vem Jesus e fala o seguinte: nem só de pão, nem só de comida, nem só de filosofia viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí, irmãos, infelizmente a gente peca quando a gente fala o seguinte: estou com a Bíblia e não abre, ela continua fechada. Como é que você vai descobrir o que Deus tem para a sua vida se você não examina as Escrituras? O próprio Cristo fala sobre isso. É nela que testificam de mim, e elas apontam para a vida eterna. Somos aceitos pelo Pai. Deus, através de Jesus, lhe deu o dom da vida eterna para que sua vida seja plena e abundante. Efésios 2, de 4 a 5, vai dizer: todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos perdoou e nos aceitou como e o incentiva a crescer como pessoas, para que através desse crescimento viva dia após dia algo novo. Queridos, você pode ter vindo do jeito que você veio. Eu, quando fui para Jesus, meu Deus do céu, tenho até vergonha de falar. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Fatinha dizia que eu parecia uma chaminé ambulante. Aí as pessoas perguntavam assim: você fuma? Aí a Fátima falava assim: não, ele come com farinha. Que era 3 maços de cigarro, irmãos. Comprava de pacote, só durava menos de uma semana. E aí, quando eu fui para Jesus, fui à frente, recebendo Jesus como meu único suficiente Salvador, logo no meu coração foi saindo aquela vontade de fumar. O triste é que eu saía da igreja, e aí chegava lá no boteco e comprava um maço de cigarro. Aí eu fumava antes de ir para a igreja, irmão, mas era um troço tão diabólico, que você solta a fumaça pelo nariz, você solta um pum, sai a fumaça por tudo quanto é lugar, mas você não sente o cheiro. E aí, quando eu recebi a Jesus, que eu comecei a sentir o desejo de ser livre do vício de cigarro, eu senti um gosto de podre na boca, a ponto de chegar assim: Senhor, me liberta disso, Senhor, me livra disso. E hoje, para a glória de Deus, meus pulmões estão todos limpos, em nome de Jesus. Tem 31 anos que eu larguei o vício do cigarro, e não me arrependo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode vir para a igreja fumando, bebendo, se prostituindo. Alguém já disse o seguinte: olha, venham como estás, mas eis que te digo, não permaneça como você chegou. Evolua. Permita que o Espírito Santo comece a moldar a sua vida nos parâmetros de Deus. Permita que o Senhor comece a lapidar a pedra bruta que você é. Permita que o Senhor comece a trabalhar na tua vida através do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo comece a te dar uns toques, mas aquele toque mesmo de furar tua costela a ponto de você: opa, peraí, Senhor, uns petelecozinhos na orelha de vez em quando. Senhor, eu estou fazendo certo? É por aqui mesmo que eu tenho que ir? Tem como o Senhor me ajudar? Porque senão, irmãos, não adianta você cantar que vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está vivendo é uma mentira. Porque a Bíblia vai dizer que muitas vezes, igual a igreja lá de Apocalipse, que Cristo está à porta e está batendo, e quem está batendo está do lado de fora. Uma vida que tinha de tudo, do bom e do melhor, mas Cristo está do lado de fora. E a palavra de Deus vai dizer que é pela graça do Senhor e as suas misericórdias é que nós não somos consumidos. Outra frase:
eu não consigo, dessa vez de Anne Lamont, eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro, apenas que ela nos encontra onde estivermos, mas não nos deixa onde nos encontramos. É a graça. A graça transforma. A graça, ela é incapaz de dominar a tua vida e deixar que você fique da mesma maneira que você recebeu Jesus. A graça, ela é incapaz de não transformar a tua vida. Ela pode ser incapaz se você não quiser. Por isso que ela vai dizer que a graça é bênção imerecida. Nós não merecemos. É Deus que nos dá de coração. É Deus que abençoa as nossas vidas. O que eu tenho hoje, eu tenho pela graça de Deus, não porque eu mereço, não porque eu sou bonzinho, não porque eu estou na igreja todos os domingos, todas as quarta-feiras, não falto a minha célula, não. Eu tenho porque o Senhor derramou graça sobre a minha vida e vai derramar sobre a tua também. Eu não consigo entender o mistério da graça por inteiro, eu também não, apenas que ela nos encontra onde estivermos, mas não nos deixa onde nos encontramos. E a pergunta facilitadora: qual é a maior demonstração da graça de Deus em sua vida? Pare, pense e responda no teu coração em nome de Jesus. Pai, te agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos. Senhor, nós não estaríamos aqui se não fosse pela tua graça, Senhor, se não fosse pela tua direção do teu Santo Espírito. Senhor, que tu possa nos ajudar a cada dia, nos livrando, Senhor, das ciladas do inimigo, achando, Senhor, que os manjares, ó Senhor, do inimigo de nossas almas são bênçãos do Senhor. Pai, livra-nos, ó Senhor, de todo mal, dá-nos sabedoria, discernimento de espírito. Trabalha, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, pois o Senhor ainda não terminou a obra que o Senhor começou na minha vida e na vida dos meus irmãos. Age, Senhor, com poder e graça sobre as nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus.